Quais os primeiros passos para abrir uma loja de materiais de construção ou uma filial? Eu sou Fernando Lira, CEO da Setori, uma empresa de projetos comerciais voltadas para lojas de materiais de construção. Vamos falar hoje, passo a passo, de como abrir uma loja e termos os melhores resultados. O primeiro passo para abrir uma nova loja, ou a sua primeira loja de materiais de construção, está na identificação do local. A localização, ela é fundamental. Eu costumo dizer que de todos os aspectos, de todas as decisões, a única que a gente não pode modificar, a única que a gente não vai poder alterar é a localização. Então, é necessário que ela seja bem escolhida. Então, o que é que a gente vai pensar? Eu preciso abrir uma nova loja ou eu preciso abrir uma filial? Ponto. Então, eu tenho que identificar que tamanho de loja seria o ideal para que eu abrisse essa nova unidade ou essa primeira unidade. E, com isso, eu preciso focar no local dessa loja. Digamos que eu tenha entendido a região da cidade, o bairro da cidade, o local da cidade que eu devo abrir essa loja. Então, eu vou começar a focar o meu olho clínico em cima desse espaço. Existe uma diferença muito grande, às vezes, em questões de metros. Eu vou abrir uma loja numa avenida principal, que tem um movimento muito bom, mas perpendicular a 100 metros tem um outro prédio, que é um prédio também muito bom, até maior, e que tem um custo de aluguel, às vezes 50%, ou um custo bem menor do que eu pagaria na primeira vista. Mas aí temos que analisar o resultado final. Tá? Então, já aconteceu o caso de a gente participar dessa escolha junto com os clientes, e ele nos levar até a cidade, e nos mostrar 3 pontos, 3 locais que ele poderia abrir a loja para que a gente fizesse a análise. Olhei os 3 locais, os 3 prédios, e de antemão um já me agradou. E a minha escolha não era a mesma escolha do nosso cliente. Ele, apesar de ser na mesma avenida, a escolha que eu fiz era de um prédio que estava recém-construído, que tinha características que estavam muito mais ligadas com a loja, com o estilo de loja que ele queria abrir, e que tinha um entorno favorável a isso. Consequentemente, ela tinha um custo de aluguel maior. A loja que o nosso cliente se identificou, que ele me mostrou como a preferida dele, era uma loja na mesma avenida, uma distância aproximadamente de 1,5 km, mas que tinha um aluguel que era 50% do valor da primeira falada anteriormente, mas que tinha um entorno muito desfavorável. Eu tinha oficina de caminhão ao lado, eu tinha outras oficinas, eu tinha loja de ração, e fugia totalmente do perfil desse nosso cliente, que era uma loja de acabamentos de materiais de construção de porte médio alto. Então, mostramos a ele que essa localização, a gente teria que fazer umas continhas e entender quanto a gente precisaria vender a mais para estarmos no ponto correto. Isso foi feito. Essa loja foi aberta nesse ponto que eu falei, que foi o ponto que, para mim, foi o escolhido ao verificar. E o resultado da loja foi muito bom, por todos esses pontos que a gente mencionou anteriormente. Quem são meus vizinhos, quem é meu entorno, né? Quem é o fluxo de cliente que está ali, como é que esse prédio está, como é que ele se mostra para aquele segmento. Então, a gente entende que a localização a gente não consegue modificar, e é por isso que essa escolha ela é fundamental, ela é primordial e tem que ser a nossa primeira escolha. Então, escolhendo o local, vendo todas as possibilidades, analisando todas as possibilidades, se chega à decisão do melhor local. E o melhor local nem sempre é aquele que aparenta ou que apresenta
um custo mais baixo inicialmente. Temos que fazer conta de tudo e saber, na verdade, quem tem o melhor custo-benefício. Com essa identificação feita, iremos para o segundo passo que temos que tomar para encontrarmos o melhor resultado na abertura da primeira ou de uma filial que a gente tenha em mente em realizar. Qual seria o segundo passo? Eu já tenho o espaço físico, eu já tenho a localização, eu entendo o entorno daquele prédio, porque é importante a gente saber o entorno. Com o entorno a gente vai saber qual é o fluxo secundário que vamos ter na nossa loja, tá? Então, se eu vendo acabamento e vizinho eu tenho uma loja de móveis projetados, eu tenho uma loja de móveis qualificados, evidentemente que eu já vou ter um público ali que se coincide com o meu público. Então, o segundo passo, depois de termos a localização, é identificar qual será o nosso cliente ideal. Qual o cliente que vai ter uma circulação maior naquela região. Então, identificando isso, eu vou poder começar a trabalhar e entender meu público e, consequentemente, poder ir para o terceiro passo, que seria a identificação do mix. Imagina vocês que já existe a sua primeira loja, a sua matriz, onde muitas vezes é uma loja que tem um espaço físico muito maior, que já tem um mix muito maior também, muito grande por conta de todo o tempo que você já atua, e você quer abrir uma segunda unidade. Tá? E nessa segunda unidade, você vai precisar tomar decisões. Quais as decisões? Quais são as famílias de produtos que eu vou poder levar para a loja? Imagina que essa tua filial, que essa tua segunda loja, é uma loja de 500 metros quadrados. E a tua matriz tem 1.500 metros quadrados. Vamos fazer aqui essa simulação. Evidentemente que eu não vou conseguir trazer um mix de uma loja de 1.500 metros quadrados e alocar numa loja de 500 metros quadrados. Então eu preciso fazer o quê? Uma escolha. E essa escolha ela tem que ser assertiva. Tá? Então, se eu tenho 1/3 do meu espaço, eu não vou conseguir colocar 100% do mix da minha matriz. Então, essa escolha ela vai ser montada justamente baseada no meu segundo tópico. Quem é o público dessa região? Quem é o público ideal? O que é que eu vou propor para esse público para que eu tenha o maior aceite e, com isso, uma assertividade maior nos meus resultados. Como eu já comecei a fazer essa análise do público, então eu preciso fazer um link, uma ligação entre público e mix. Então eu começo a identificar com mais facilidade aquele consumidor daquela região, quais seriam os produtos, teoricamente falando, que se encaixariam melhor no seu modelo de consumo. Então, com essa identificação do mix, a gente vai ter, provavelmente, um resultado muito melhor. E uma boa notícia. Depois de ser feito todo esse desenho do mix, a gente vai chegar muito mais próximo do nível central do nosso alvo de assertividade, mas depois que a loja entra em funcionamento, aí a gente entra com a regulação do mix, ou o ajuste do mix. Então a gente começa, às vezes a gente imaginou que tal produto teria uma aceitação muito boa, e ele não teve uma aceitação tão quanto a gente imaginou. Então aí a gente começa a fazer os ajustes desse mix, às vezes colocando alguns produtos que a gente imaginou que não deveria ter, mas que aquele consumidor, aquele público começa a demandar no dia a dia da loja, e a gente começa a trazer. Mas imagina você que ajustar o mix é muito menos complexo, é muito mais fácil do que você mexer no mix inteiro. Então, se eu vou para a nova loja, um mix totalmente desregulado, sem ter feito uma análise criteriosa,
qual seria o mix adequado, eu não vou ter quase um ajuste, vou ter que mexer praticamente em tudo. Então, se a gente faz esse caminho passo a passo, o nosso nível de assertividade ele vai crescer bastante. Então, quanto mais a gente planeja, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente programa, vai significar que o nosso nível para chegar a um ponto que seria o ponto ideal de resultado vai ser muito mais fácil. Esses são os 3 passos fundamentais para a abertura de uma filial ou de uma primeira loja.